Olá, amados. Que a paz esteja com todos vocês. Trazendo mais um áudio aqui para a gente estar meditando aqui nas Santas Escrituras aqui. Para a gente estar analisando aqui um texto de João, capítulo 17. Lembrando que o livro de João é um livro bastante espiritual, né? São muitos detalhes que a gente tem que ficar prestando atenção para poder compreender certas coisas que nosso grande mestre está nos ensinando. Lembrando que é um livro que dá testemunho do Espírito Santo, né? Dá testemunho daquilo que o Yahweh já havia predito desde a fundação do mundo, através dos profetas, dos salmistas e com o cumprimento das profecias através do nosso grande mestre, Emmanuel, né? E é um livro bastante espiritual, né? Tem certos detalhes aqui que a gente tem que prestar atenção, né? A gente vai estar analisando aqui agora esse capítulo de João 17 aqui, que é bastante interessante, né? Lembrando que nesse momento aqui, o Messias ele está orando ao seu Pai, né? Ou seja, ele está falando com o Pai, né? A gente vai meditar aqui agora. Vamos começar aqui, ó. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Emmanuel levantou seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora. Ou seja, o que ele está falando é chegada a hora, que estava chegando o momento em que ele ia ser entregue nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, de todo o sistema que foi todo macomunado, né? Tanto o sistema político, o sistema religioso, para poder tirar a vida do Messias, né? Mas só que isso era para cumprimento das profecias, né? Que o Messias haveria de vir e morrer. Ou seja, a missão do nosso grande mestre foi o quê? Foi nos avisar da verdade, né? Trazer as palavras do Pai que a humanidade tinham parado de escutar e estavam desconhecendo por causa do que? Dos sacerdotes, dos falsos mestres, dos escribas, dos fariseus e por aí vai. Aqui ele fala: Pai, é chegada a hora. Ou seja, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Ou seja, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Ou seja, quando a gente vai até o Pai na antiga aliança, a gente conhece o Filho. Quando a gente vai até o Filho, a gente conhece o Pai. Ou seja, e nisso eles são glorificados. Ou seja, a gente conhece a palavra pura do Pai e o Filho espiritual, o Emmanuel, ele é glorificado, né? Por isso que o nome dele é Emmanuel. Ou seja, o Yahweh está conosco. Ou seja, o Espírito está conosco, nos guiando através de sua palavra. É mais ou menos isso que ele está querendo nos dizer aqui. Aqui, ó. Assim como lhe outorgastes autoridade sobre toda a carne, sobre toda a carne aqui que está dizendo a autoridade, o que? Era ele que o Pai instituiu na terra para poder ter toda a autoridade sobre todo o homem na questão de passar o ensino do Pai. É só ele que tem a autoridade de passar o ensino do Pai. Isso é o nosso grande mestre. Por isso que a importância da gente ir até o Messias, não a homem algum. Ou seja, meu papel aqui não é estar ensinando a ninguém, é só mostrando que nós temos que ler. Ou seja, nós estamos abrindo um livro aqui e lendo, e vocês ir até o Messias. Vocês têm que ler e meditar nas palavras do Pai e nas palavras do Filho. É isso que o Messias está querendo nos dizer, né? É portanto que o Messias lá em Mateus 23 ele fala: a ninguém na terra eu vou chamar de Pai. Ou seja, vocês têm só um só chefe, a ser quem? O Cristo, ou seja, o Messias, só ele, como está lá em Hebreus 1 e 2, né? Aqui, ó, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aqui mais na frente a gente vai ver aqui, ó. Olha o que ele vem dizendo aqui, o que ele vem nos revelando aqui, o que é a vida eterna. Seja, e a vida eterna é esta: que te conheço a ti, ou seja, a quem? Ao Pai Celestial, Yahweh, o único Deus verdadeiro. E a Emmanuel, ou seja, o ungido a quem tu enviaste, o Messias a quem enviaste. Ou seja, ele enviou da onde? Ou seja, o Pai enviou através do seu Espírito, através da tua palavra. Ou seja, como está profetizado em Isaías 7,14 e Mateus 1, 22, 23. Ou seja, esse é o Messias que o Pai enviou. Não são esses falsos mestres que estão aí dentro do sistema humano, né? Tanto do sistema religioso, fora do sistema religioso, como no sistema político também, né? Que usam o nome de Deus em vão. Ou seja, na verdade estão adorando falsos deuses, achando que estão adorando o verdadeiro Deus, né? E enganando o mundo. Aqui, ó, eu te glorifiquei na terra. Ou seja, por que ele está falando que ele glorificou o Pai na terra? Ou seja, glorificar que significa o quê? Que ele trouxe as palavras puras do Pai, sem acréscimo, sem diminuição. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas começam às vezes a entender um pouquinho das escrituras, mas começam a adulterar as palavras do Pai. Começam a acrescentar, começam a diminuir.
Aí isso que é o problema, para você glorificar o Pai na terra, tentando levar a mensagem, é você levar as pessoas até o conhecimento do verdadeiro Pai e do verdadeiro Filho. Do verdadeiro Pai, o Yahweh, e do verdadeiro Filho, Emanuel, profetizado. E suas palavras, é isso que a gente tem que mostrar às pessoas. Não é a minha palavra humana, não é a palavra de homem A, de homem B, de homem C, ou seja, é a palavra que tem que ser glorificada. Não é nós, homens, a gente não é nada. Aqui, ó. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, tá vendo? Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, o Messias, ou seja, é a primeira criação do Pai. Quando ele fala em Gênesis, haja luz, ali é o nosso grande mestre sendo plantado, ou seja, haja luz. Quando o Messias vem, ele fala o quê? Eu sou a luz do mundo. Por isso, entendeu qual a importância da gente crer tanto no Pai quanto no Filho? E a gente vai entendendo as palavras do Pai. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Ou seja, tá vendo? Quem revela o nome do Pai. Por isso que há essa confusão no mundo hoje aí. As pessoas, o nome do Pai é A, é B, é C, é isso, é aquilo. Há essa grande confusão. Isso aí é um reino dividido. Por isso que a gente tem que sair de tudo disso aí e vir até nosso grande mestre, que é ele que nos revela tudo. E fique tranquilo com relação a isso. A partir do momento que você se converte ao verdadeiro Pai, ao verdadeiro Filho, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, não se preocupe, todas essas dúvidas que as pessoas ficam fora aí, vai ser sanado, porque o próprio mestre, o próprio nosso grande mestre, ele nos revela tudo. E não fica nessa loucura que o mundo fica aí fora, discussão sobre nomes, porque tudo é revelado, tudo já está bem claro nas escrituras, mas as pessoas deixam de crer nos profetas das escrituras, no Messias e nos apóstolos, para crer em homens. O grande problema é esse aqui, ó. Eles eram os teus, tu os confiastes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha o detalhe aqui, ó. E eles têm obedecido a tua palavra, tá vendo assim? A obediência à palavra, é isso que não acontece no mundo hoje. As pessoas fogem das escrituras, fogem da palavra do Pai, da palavra do Filho, assim. Começam a criar religiões, ideologias apenas do coração do homem. E quem é que fala? E quem é que fala de si próprio? Só o diabo, que é o opositor às palavras do Pai. Você não tem o diabo não tem obediência à palavra do Pai. Ele é um postulante adulterador das palavras do Pai. Ou seja, ele não quer. Ele tira o entendimento do Pai e arrebata as ovelhas para si. É basicamente isso que vocês têm que entender. Ou seja, por isso que é importante deixar homens, deixar esses dogmas, essas ideologias, esse sofismo, tudo que o homem nos ensinou, isso tem que morrer, para poder a gente aprender uma nova linguagem, a linguagem do Espírito, entender de forma clara a palavra do Pai e a palavra do Filho. Aqui, ó. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, ou seja, tudo que o Messias falava vinha do Pai, ou seja, o Messias apenas repetia as palavras do Pai. O Messias não falava de si próprio, ele repetia as palavras do Pai, apenas isso. Tudo veio do Pai, ele apenas veio testemunhar, testificar o que o mundo tinha deixado de ler através das Escrituras. Tanto que neste momento que o Messias está aqui, nesse momento aqui, relatando isso aqui, que foi escrito pelo apóstolo, é um momento que ainda não existia o Novo Testamento, ou seja, era apenas um relato do testemunho do Messias que veio das palavras do Pai. Aqui, ó. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, tá vendo? Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste. Quem deu as palavras ao Messias foi o Pai. Entendeu, amado? Aqui, ó. E eles as aceitaram. Por isso que a gente tem que aceitar as palavras do Pai e as palavras do Filho. Não ficar querendo contestar as palavras do Pai. Porque muitos ficam, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. As pessoas têm que ler, têm que entender, meditar os motivos que o Pai fez aquilo ou fazia com o povo de Israel. Tem que meditar e entender isso. O Pai sempre avisa antes, para depois fazer. Dava o castigo àquele povo de Israel, que era um povo rebelde. Ou seja, o Pai avisava pelos profetas. O profeta Jeremias fala que madrugando, o Pai enviava os profetas madrugando, falando, e o povo não ouvia, porque está todos coligados com falsos profetas e o sistema de reis, né? O sistema humano que enganava o povo naquela época. É a mesma coisa do sistema de hoje, né? Aqui, ó. Eles reconheceram, tá vendo? Por isso que é importante a gente reconhecer quem é o Pai e quem é o Filho aqui, ó, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste, tá vendo?
A gente precisa reconhecer quem é o verdadeiro Messias, entendeu, amados? Que é o Emanuel. Aí você começa a conhecer o verdadeiro Messias e o verdadeiro Pai, quando está nas palavras dele, não nas palavras humanas. Aqui, ó. Eu rogo por eles. Aqui, ó. Tá vendo? Não estou orando pelo mundo, olha, tá vendo? Mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ou seja, são teus, que são aqueles obedientes à palavra do Pai. Ou seja, são servos do Pai. Ou seja, eles apenas ficam com as palavras do Pai e as palavras do Filho, não com palavras de homens, nem fica seguindo homens. Esse que é o grande detalhe da humanidade, está indo à ruína, que ficam seguindo líderes cegos. E hoje, com esse ecumenismo que está acontecendo muito hoje, que as pessoas começaram a descobrir que religião é apenas um negócio, é apenas enganação, é apenas dogmas, sofismas, ou seja, são apenas regras criadas por homens. Eles saem do sistema religioso e vêm para o sistema fora, que se representa o Egito, que são homens também, e começam a acrescentar as palavras do Pai. Em vez de ele estar seguindo fielmente as palavras do Pai, mostrando as palavras do Pai, as palavras do Filho, eles usam as Escrituras e colocam seu entendimento próprio ali nas Escrituras, ali, ou seja, querendo acrescentar, diminuir do que o Pai já falou. Ou seja, a gente não pode acrescentar nada nem diminuir, porque tudo que a gente precisa o Pai já falou, desde a fundação do mundo, e consequentemente através do Messias e os apóstolos. Não precisa a gente adulterar, nem acrescentar, nem diminuir mais nada. Tudo já está lá, basta a gente apenas crer e repassar essa mensagem como forma de toque de trombeta, para as pessoas irem até o Emanuel, para conhecer o verdadeiro Pai. É isso que precisa ser feito. Isso que é a obra de um verdadeiro evangelista, que são os discípulos, os servos da palavra de Cristo Emanuel e do Pai, o Yahweh aqui, ó. Tudo que eu tenho é teu, ou seja, foi o Pai que deu ao Filho as suas palavras aqui, tá vendo? E tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado, tá vendo? Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão ao mundo. Eu vou para ti. Aqui ele fala, Pai Santo, protege-nos em teu nome, tá vendo? Protege-nos em teu nome. Aí já tem muitos falsos profetas que dizem que o Pai não tem nome, tá vendo aqui que o Messias está falando? Lembrando que o Messias está falando diretamente com o Pai aqui, ó. Pai Santo, ele está em oração nesse momento, né? Pai Santo, protege-nos em teu nome. O nome que me deste, tá vendo? Ó? O nome que me deste. Qual foi o nome que o Pai deu ao Filho? Isaías 7,14. Mateus 1, 22, 23, Emanuel, o Yahweh está conosco, tá vendo? Para que sejam um, tá vendo? Tenham o mesmo espírito, seja o mesmo entendimento, ou seja, ouçam as profecias e tenham o mesmo espírito que o Messias e os apóstolos, tá vendo? Assim como somos um, ou seja, como somos um que temos a mesma palavra, o mesmo entendimento, ou seja, não é uma pessoa diz A, outro diz B, outro diz C, outro diz D, ou seja, a gente tem que estar com o mesmo entendimento dos profetas, do Messias e dos apóstolos. Não pode fugir disso. Se a gente foge disso aí, é só abismo. Aqui, ó. Enquanto eu estava com eles, protegi-os, tá vendo? E os defendi em teu nome. Olha o detalhe. Em teu nome, tá vendo, ó? E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Aqui ele está falando de Judas, né? Que era cumprimento das escrituras, que é sombras das 12 tribos lá, né? Uma tribo que abandonou o pai, e aqui Judas que abandonou, né, que entregou o Messias. Mas tudo isso são sombras. Vocês vejam que tudo na antiguidade é sombras para o cumprimento das profecias na parte espiritual, nos dias atuais também. Aqui, ó. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, ou seja, tudo que acontece já está tudo predito pelo Pai. Aqui, ó. Mas agora vou para ti, ou seja, vai para o Pai. Aqui, ó. Digo desta forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Está vendo aqui o detalhe aqui, ó? Para que ele receba a minha plena felicidade em seus corações. Então, a felicidade é no nosso coração, no nosso entendimento, quando a gente entende a palavra do Pai. É uma felicidade interior, é uma paz interior. Não é essa paz falsa que o mundo tenta, de todas as formas, nos impregnar, achando que é uma falsa paz, achando que tendo segurança, tendo isso, tendo aquilo outro, vai ter uma paz de fato no mundo. Se a paz primeiro ela é interior. Quando a gente entende as palavras do Pai, as palavras do Filho, a gente fica com a paz interior. Entendeu, amados? É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Eles têm transmitido a tua palavra, tá vendo? Ele transmitiu a palavra do Pai, tá vendo? Sem acréscimo, sem diminuição, tá vendo? E o mundo os odiou. É a mesma coisa hoje, quando a gente fala as palavras puras do Pai e do Filho, o mundo nos odeia.
ficam questionando o nome do filho, dizendo que não é Emanuel, ficam acrescentando, ou seja, sendo que o pai já falou que o nome do filho é Emanuel. E o apóstolo dá testemunho lá em Mateus 22, 23, que é Emanuel, mas o mundo odeia quando fala nesse nome, ficam questionando. Aí você tá vendo? E o mundo os odiou. Ou seja, quando a gente fala a palavra do Pai, o mundo odeia. Quer ver outra coisa que o mundo odeia? Quando a gente fala que esse Jesus é uma imagem de escultura, que é uma criação humana, que isso é uma abominação aos olhos do Pai. Aí o mundo odeia também, né? Porque ele está totalmente dentro do sistema humano e não quer largar o sistema humano para entender a parte espiritual das palavras do Pai, tá vendo? Porque eles não pertencem ao mundo, tá vendo? Não pertencem ao sistema humano, esses ensinos humanos, esse tipo de coisa, tá vendo? Como eu não sou do mundo, ó, Messias, como eu não sou do mundo. Por isso que o mundo odiava o que o Messias falava. Apenas poucos aceitavam a palavra dele, poucos os apóstolos e poucos discípulos que iam sendo arrebatados pelo Pai, pelas palavras do Pai, né? Que o evangelho chegava aos seus ouvidos e corações, o verdadeiro evangelho, né? Porque esse evangelho que está no mundo hoje aí, depois que morreu os apóstolos e os apóstolos e os discípulos que foram mortos todo pelo sistema, só ficou esse falso evangelho no mundo hoje aí, né? Que as pessoas acreditam que isso é evangelho, né? E hoje ainda está piorando ainda, porque tem esses falsos mestres hoje em dia na internet aí no YouTube, enganando muita gente aí com outro falso evangelho também, disfarçado de sabedoria, né? Mas a sabedoria do mundo é vã e nula, tá vendo? Por isso que é importante você entender as palavras do Pai e conhecer o verdadeiro Messias e o verdadeiro Pai, tá vendo? Não oro para que os tires do mundo, tá vendo? Mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o quê? É todo esse sistema de trevas que está aí com línguas mortíferas engana todo mundo, fazendo as pessoas adorar ídolos, indo atrás de falsos deuses, criando ideologias, criando sofisma, criando dogmas, tudo que vem do coração do homem. Ou seja, são os príncipes desse mundo que enganam todo mundo, né? Eles não são do mundo, como também eu não sou, tá vendo? Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade, tá vendo? A palavra do Pai sempre é a verdade, não é a minha, não é de homem nenhum aqui, ó. Da mesma maneira como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo, tá vendo? Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade, tá vendo? Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, tá vendo? Não só pelos discípulos que ele estava ensinando, que ele ensinava os apóstolos, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da mensagem dele, ou seja, Cristo, o Messias capacitou os apóstolos, para que também os apóstolos, posteriormente, quando levassem a mensagem que aprenderam com o Messias, ou seja, quem cresce também nos apóstolos, iriam crer nele, ia crer também no Messias, porque eles estavam fundados nos ensinamentos do Messias. É isso que é importante as pessoas entenderem. E as pessoas que criam nos apóstolos, que foi capacitado pelo Messias, criam também tanto no Messias como no Pai, ou seja, era uma comunhão única com o Espírito, ou seja, uma única palavra, não tinha dissociação das palavras, ou seja, de outros ensinos, de outras doutrinas humanas. Era apenas a doutrina pura do Pai. Por isso que eram poucos discípulos. Aqui, ó, para que todos sejam um, Pai, aqui, ó, como tu estás em mim e eu em ti. Sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Ou seja, um o quê? Com a mesma palavra, ou seja, um único entendimento. Ou seja, se todas as pessoas lessem as Escrituras, entendessem com o Espírito, sem intervenção de homens, todos iam ter o mesmo entendimento da palavra, porque a palavra do Pai é pura, é única. Essas dissociações de línguas, que significa essas várias línguas aí, são ideologias que o homem cria, são várias línguas. Isso vem de lá da Torre de Babel, quando o Pai confundiu as línguas do povo, essas ideologias, e tem a língua do Espírito, que vem o quê? Através dos profetas, do salmista, do Messias, dos apóstolos, que é um único Espírito. Aqui, que todos eles tinham em comum? O fundamento dos profetas da antiguidade, que profetizavam acerca do Messias. É isso que as pessoas não entendem e desprezam a antiga aliança, ou seja, não leem, não meditam o que acontecia com o povo na antiguidade e o erro do povo, não meditam. Aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, quando a gente vai até o Pai na antiga aliança, a gente crê que o Pai enviou o Emanuel. Por quê? Porque já foi tudo relatado, como seria o Messias, qual o comportamento dele, como ele iria agir,
a forma como ele ia lidar com o povo, tudo já vem descrito. Basta a gente ir lá e ler, não precisa ter homens. Aí a gente conhece o verdadeiro Messias. Aqui, ó. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, ou seja, um que com a mesma comunhão de espírito, com a mesma palavra. Aqui, ó, eu neles e tu em mim, tá vendo? Eu neles e tu em mim, ou seja, é uma comunhão única, ou seja, uma mesma palavra aqui, ó, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ou seja, firmes num único fundamento aqui, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim, tá vendo? Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, ou seja, onde eu estou, onde é que ele está? Na palavra. E contemplem a minha glória, tá vendo? A glória que me otorgaste, porque me amastes antes da criação do mundo. Olha o que eu falei anteriormente, quando o Pai cria lá, em Gênesis lá, haja luz, o Messias fala, eu sou a luz do mundo, tá vendo? Antes da criação do mundo, ou seja, a primeira criação que o Pai fez foi o quê? Foi plantar nosso grande mestre, ou seja, no seio da terra, né? No seio da terra. Aqui, ó. Pai justo, o mundo não te conhece. Aqui, ó. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, ou seja, a mesma coisa que aconteceu na antiguidade. O povo honrava ao Pai com os lábios, mas o coração estava bem distante dele, não conhecia a essência do verdadeiro Pai, o Yahweh. É igual hoje, as pessoas dizem que conhecem ao Pai, o Yahweh, mas na verdade só com os lábios. Mas o coração está bem distante deles. Por que está bem distante? Porque ficam adulterando, acrescentando, diminuindo. Aí não tem jeito, o Pai corta mesmo da árvore da vida. O Pai corta, aí não tem jeito, porque se ficam adulterando a palavra dele, criando ideologia, sofisma que vem do coração do homem. Aí o Pai corta da árvore da vida. Não porque o Pai quer fazer isso, é o próprio homem que, pela sua rebeldia, faz com que o Pai faça isso. A verdade é essa. Aqui, ó. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, tá vendo? Por isso a importância do Messias, porque o mundo deixou de conhecer ao verdadeiro Criador, o Yahweh, tá vendo? Eu, porém, te conheci, tá vendo? Assim como estes entenderam que tu me enviaste, tá vendo? Quando a gente entende, através das profecias da antiga aliança, entende que o Pai enviou Emanuel, isso é esplêndido, ou seja, a gente vai entender a palavra do Pai mais pura, mais clara, mais genuína, sem homens, sem intervenção de homens. O grande problema é esse, que o homem começa a adulterar as palavras do Pai, as palavras do Filho, e quer ser sempre igual ao Criador, ou seja, ele quer criar suas próprias leis, ou seja, seus próprios ensinos, mas a gente tem que estar no ensino do Pai. E isso vai ser uma guerra sempre eterna, de geração em geração. De um lado vai estar aquelas pessoas que são servos do Pai e do Messias, que vai estar sempre firme nas palavras dele, que é um pequeno rebanho, são os pequeninos que o Messias chama, e vai ter aquela grande multidão que vai estar criando suas ideologias. Isso aí o Pai permite, só dessa forma para saber quem é joio e quem é trigo, quem vai ficar somente com as palavras dele, o trigo, e o joio que fica com essas ideologias, com esses sofismas aí. Aqui, ó. Aqui, ó, o detalhe aqui. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, tá vendo? Aqueles que dizem que o Pai não tem nome. E ainda continuarei a revelar, ou seja, ele vai continuar, ou seja, jogando isso para a posteridade, né? Continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, ou seja, essa comunhão, esse corpo do Cristo, o Messias, o ungido, Emanuel, ressuscitado pelas palavras do Pai, vivificado. Por isso que o Messias fala, as palavras que eu vos digo são espírito, são vida. Entendeu? Por isso que ele fala aquelas palavras, ou seja, são as palavras dele que nos vivificam. E as palavras do Messias são as mesmas palavras do Pai, ou seja, é um comum, uma comunhão. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um, ou seja, eles têm a mesma palavra. O Messias apenas repete as palavras do Pai. Ele não acrescentava, não diminuía, como as pessoas ficam acrescentando, diminuindo hoje. Este é o grande problema do mundo hoje. E desprezado também as profecias da antiguidade. Alguns querem ficar só com o Antigo Testamento, outros querem ficar só com o Novo Testamento, e isso causa uma confusão no mundo. Ou seja, a palavra do Pai é de Gênesis e Apocalipse. A gente tem que precisar ler, entender, meditar, observar tudo, e a gente vai concatenando essas informações que os profetas nos passam, que o Messias nos passa, que os apóstolos nos passam, a gente vai concatenando. E quando a gente entende isso, é esplêndido, que a gente vê que não há dissociação da palavra entre eles. Tudo eles falam a mesma palavra, só que eles falam com linguagens diferentes. Os profetas falam de uma linguagem figurada de parábolas, o Messias fala em parábolas, muitas vezes o Messias fala abertamente, outra vez os apóstolos falam
também por parábolas, outra vez abertamente, e a gente vai entendendo, vai encaixando essas ligações, a gente consegue entender a palavra pura e genuína do Pai, ou seja, sem intermédio de homens, não precisa de homens, ou seja, o Espírito que vai guiar a todos aqueles que creem pela fé, de todo entendimento, de todo coração, de toda alma, que creem tanto no Pai, o Yahweh, e no Messias genuíno, profetizado, o Emanuel. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí, amados, para vocês meditarem aí esse versículo esplêndido aí, esse capítulo de João 17, que é totalmente espiritual e concernente também o livro todo de João também, é um livro bastante espiritual que a gente tem que entender bastante sobre a antiguidade, para a gente compreender o que é que o Messias está querendo nos trazer aqui com essas palavras aqui. E a gente vai crescendo na graça, no conhecimento da palavra do Pai, pela benevolência dele, a misericórdia dele, que toda honra e toda glória sempre é ao Pai, ao Yahweh e o Messias Emanuel. Se não fosse eles, o que seria de nós? Seria triste a nossa caminhada aqui, porque seria só trevas, porque o sistema de trevas humano domina o mundo, né? E a única luz, porta, videira, árvore da vida, tudo está onde nosso grande mestre, o Messias Emanuel, ou seja, só tem essa porta estreita aqui, poucos que encontram, e aqueles que encontram vai ter um regozijo muito bom interiormente, espiritualmente, né? Porque a nossa riqueza ela é toda espiritual, é um tesouro espiritual, não é nada físico, material, como as pessoas pensam, né? Essas coisas materiais acontecem com todos nós, né? Acontece com todos nós, né? Dificuldades, essas coisas, que é tudo coisa humana, isso aí. A gente tem que estar sempre pautado na palavra do Pai, que são as coisas espirituais que nos alimentam, nos fortalece, que é o Consolador, que nos consola nos momentos difíceis. E nós vamos ter discernimento de como lidar com essas coisas no dia a dia, né? E isso é tudo espiritual, ele é discernido interiormente, com o coração, com o entendimento, se arrependendo, se convertendo ao Pai de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e aí a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Entendeu, amados? Espero que vocês tenham compreendido aí. Um abraço a todos aí. Fiquem todos na paz do Pai, o Yahweh e seu filho amado, Emanuel.